Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Primeiro turno na sua reta final. Keno, Galhardo e Marinho seguem decidindo para suas equipes. O Flamengo está subindo. As saídas de bola dos goleiros foram um tema à parte dessa rodada. Fernando Diniz virou gênio. Vanderlei Luxemburgo quase fora do Verdão. E o Wagner Mancini, que deixa o Atlético Goianiense para assumir o timão em crise e na zona do rebaixamento. Muita coisa, né? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando. Vamos juntos! A gente começa pela vitória do Flamengo sobre o Vasco em São Januário, 2-1. Jogo polêmico, teve polêmica do VAR no final, o Vasco sai na frente numa linda jogada do Caio Tenório pelo lado direito, ele faz o cruzamento e o Thales Mágico, o Thales Magno, abre o placar para a equipe do Vasco. Numa falha do Bruno Henrique, né, começou esse lance de ataque do Tenório. Aí o Flamengo chega ao empate num cruzamento do Diego Ribas, em que o Léo Pereira desloca de cabeça e acaba chegando ao empate, e depois o Bruno Henrique marca o gol da vitória. Numa vacilada do Fernando Miguel, né, ele consegue grande lançamento do Thiago Maia, ele chega na frente, dá um jogo de corpo e consegue chutar no ponto exato, né, entre a trave e os zagueiros do Vasco que vinham chegando, colocando o Flamengo na frente mais uma vez. Foi a terceira vitória seguida do Fla, que vai subindo na tabela. Foi também uma invencibilidade mantida do Flamengo sobre o seu arquirrival de 16 jogos, mas teve uma polêmica, né? No finalzinho teve um lance do VAR em que o Guilherme Parede chega e cruza para o Cano marcar o gol, mas o VAR entende como impedimento do Guilherme Parede. Eu até brinquei na hora, quando eu vi, porque o Guilherme Parede jogando no Inter, ele estava sempre impedido. Então se era o Parede nesse lance, dá pra gente chegar à conclusão que ele estava realmente à frente. Mas a imagem é muito inconclusiva, naquele grande problema em que a tecnologia marca uma coisa e o que os nossos olhos veem são outra. Isso, infelizmente, a CBF vai ter que dar um jeito de resolver. Nos resta confiar na tecnologia, mas quando ela nem sempre é inconfiável, deixa brechas, né, para que a gente saiba que, mesmo sendo uma máquina operada por humanos, os humanos podem errar operando essas máquinas, né? O fato é que o Flamengo beliscou mais 3 pontos e está em terceiro lugar na classificação. O Vasco é 10º. No Allianz Parque, o clássico choque rei e grande vitória do São Paulo, 2-0 para cima do Palmeiras. Eu analisei esse jogo aqui em todos os seus detalhes, você pode conferir no canal. Foi um ressurgimento do técnico Fernando Diniz, segunda vitória seguida, depois das mudanças no time, né, colocando o Luan na equipe, o Bruno Alves de volta para a zaga, o Brenner lá na frente, e o time melhorou sensivelmente, inclusive o segundo gol marcado nessa vitória no Clássico com a marca do Diniz, né? Começando lá com o Thiago Volpe, dessa vez funcionou, em outros lances da rodada nem tanto, mas o Thiago Volpe começou a jogada e o Igor Vinícius, né, que teve uma grande atuação, ele sofreu o pênalti do primeiro gol, marcado pelo Reinaldo de pênalti, e depois acabou dando assistência para o Vitor Bueno. Dá uma recuperada o Diniz e o Vanderlei Luxemburgo mergulha numa pressão cada vez mais forte, que já sofria internamente pelo desempenho do time, externamente também pelos torcedores, e agora a principal organizada do Verdão já quer a demissão, a saída do técnico Vanderlei Luxemburgo. Os próximos dias serão decisivos. O Palmeiras é 7º colocado, caiu bastante, e o tricolor paulista se mantém no G4, é 4º. O líder do Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro, que atropelou, passou por cima do Goiás também no sábado no Mineirão, num show do Keno. O que o Keno jogou foi brincadeira, você que não viu o jogo, o Keno destruiu. Ele participou de todas as jogadas ofensivas do Galo. Impressionante o que jogou. Ele cobrou o primeiro pênalti, né, o gol que foi o primeiro gol da partida, sofrido pelo Sacha. Ele fez um cruzamento para o Natan, no finalzinho ainda do primeiro tempo, que foi um absurdo, foi um deboche. Foi aquela chapada na bola em curva assim, para encontrar o Natan, que é muito bom jogador, destaque também nesse time do Jorge Sampaoli, chegando centralizado e marcando o segundo gol. E aí lá no finalzinho o Marrone vai marcar o terceiro, mas o Keno já tinha dado bola na trave, o Keno já tinha começado jogadas pelos lados, e se não fosse o Tadeu, o goleiro Tadeu, que até cometeu o pênalti no Sacha no primeiro gol do Galo, teria sido muito mais, teria sido uma goleada, porque o Galo realmente, especialmente no primeiro tempo, no segundo até deixou um pouco para criar mais para o finalzinho do jogo, mas o resultado poderia ter sido muito mais dilatado. O Galo líder, primeiro colocado, jogando
muita bola, e o Goiás, o lanterninha, hein? 20º. No Couto Pereira, Coritiba e Fortaleza ficaram no 0 a 0, mas por preguiça, hein? Porque os dois criaram oportunidades claríssimas de gol. No primeiro tempo, mais o Fortaleza, inclusive nas chegadas com o Wellington Paulista, e no segundo tempo, o Coxa, com o Robson, em 2 lances muito claros em que o Coxa acabou não conseguindo marcar. Com isso, o Coxa permanece na zona do rebaixamento, é 18º, e o Fortaleza está lá em cima, é o 8º colocado. No Maracanã, no duelo entre Odair Hellmann pelo Fluminense com Mano Menezes do Bahia, melhor pro Odair. O Fluminense venceu por 1 a 0, o Bahia não jogou absolutamente nada, não tá legal o Bahia sob comando do Mano. O gol do Flu veio através de um pênalti sofrido, e sim, ele aconteceu do Nenê e convertido pelo Nenê, de 39 anos, mas o Fluminense jogou mais, tá? O Fluminense realmente chegou mais ao gol adversário, fez o Douglas trabalhar, goleiro do Bahia, bom goleiro por sinal, e esteve muito mais próximo do gol o tempo inteiro. A nota ruim, a nota negativa da partida vem após o apito final, quando o técnico Mano Menezes perde a linha e xinga o árbitro José da Silva Mendonça Júnior, ofende, leva um cartão amarelo até, mas poderia até ter sido expulso, deselegante, chamando o árbitro de vagabundo. Não precisa, né, mano? Não precisa, por toda a sua carreira, sua biografia. Podia, inclusive, com o dinheiro que ganhou na China, tá em casa, mas não, tá lá comandando o Bahia, que confiou no seu trabalho, que não conseguiu dar resultado ainda, reclamando da arbitragem de uma forma completamente deprimente. Isso aí não foi legal. O Fluminense é 5º, tá fazendo uma boa campanha, e o Bahia 16º. Na Vila Belmiro, de novo, deu o Marinho, né? Que inclusive estava desfalcando o Santos nos últimos jogos, era dúvida, mas ele jogou e marcou 2 vezes os 2 gols de pênaltis que aconteceram. O Grêmio, mais uma vez, numa escalação esdrúxula do técnico Renato Gaúcho, com Tassiano no meio, com o Cortez na lateral. O time segue sem decolar no Campeonato Brasileiro. Claro que o Renato reclamou da arbitragem, aquela coisa toda, mas não há o que discutir. O primeiro pênalti, a bola bate na mão do Paulo Miranda, que a bola tá super aberta. O Grêmio tá com desfalques, tá sem a sua dupla de zaga titular, Jeromel e Kahneman, fazem muita falta, sem o Jean-Pierre. O Maicon entrou, o Grêmio consegue jogar muito melhor quando ele entra, mas sem ele, fica dependendo do Tassiano e do Robinho, a coisa realmente não acontece. O Grêmio esboçou uma reação empatando numa jogada do Maicon com o PP também, e aí o Diego Souza marcando, e depois vem a virada à frente, né? O Santos passa à frente mais uma vez, com o Marinho também, num pênalti infantil cometido pelo David Braz. O interessante é que o Marinho deu uma cavadinha no primeiro pênalti, no segundo ele chapou no canto, vencendo o Vanderlei, ex-goleiro do Santos, e colocando o Santos na 6ª colocação no Campeonato Brasileiro. Mais uma grande vitória do Marinho. O Santos que contratou o Robinho, contratação polêmica, condenado por estupro, mas vai se juntar a esse elenco santista. O Grêmio, por outro lado, segue na 14ª colocação. Na Ilha do Retiro, o Botafogo conquistou uma importante vitória, 2 a 1 sobre o Sport. O Sport deu uma despencada com o Jair Ventura, e o Botafogo, com o Bruno Lazzaroni, vai se recuperando, já se desgarrou da zona do rebaixamento. As saídas de bola dos goleiros nesse Campeonato Brasileiro. Aconteceram gols com erros nessas saídas de bola, como nesse caso o Luan Poli tentou sair jogando, o Honda, o japonês, pegou a bola, deu uma chapada na gaveta, marcou o primeiro do Botafogo. Depois o segundo, numa linda jogada do zagueiro Canu, que dá uma cavadinha por cima e serve o Caio Alexandre, volante que marca muitos gols, e ali o Botafogo já vencia por 2 a 0. O Sport depois diminuiu com Thiago Neves, marcando seu primeiro gol com a camisa do Sport, aparando um cruzamento da esquerda de cabeça, vencendo o goleiro no cantinho, mas não foi o suficiente. Só que tem um lance polêmico, hein? No finalzinho do jogo, a bola bate no braço do Juan, jogador do Botafogo. Ele tá com o braço aberto, ele faz que tenta se proteger, mas esse braço está estendido. O pênalti deveria ter sido marcado, poderia resultar no empate do Sport, o que não aconteceu. Por enquanto, o Leão da Ilha é o 9º colocado e o Fogão 13º. Em Goiânia, o Atlético Goianiense viu Wagner Mancini se despedir, vai assumir o Corinthians, e o time venceu depois de 5 jogos, sem saber
o que era uma vitória. Venceu o Bragantino, que decepciona, um dos piores times do campeonato. Mas quem saiu na frente foi o Braga, numa saída de bola errada do goleiro Jean, no pé do Claudinho, ele por cima, por cobertura, faz um belíssimo gol. Só que o Dragão acaba virando a partida. Primeiro com o Janderson, jogador emprestado do Corinthians, e depois no finalzinho, aos 44, com o Mateuzinho, que entra no segundo tempo, chuta cruzado e vence o goleiro Júlio César. Com isso, o Atlético Goianiense ocupa a 12ª colocação e o Bragantino é o 19º, vice-lanterna. No Castelão, o jogo mais bizarro da rodada, o Ceará venceu o Corinthians por 2-1, vitória importantíssima, e por outro lado o Corinthians mergulhado na crise, né? Entra definitivamente na zona do rebaixamento após 8 anos. Eu comentei esse jogo aqui no canal, você pode conferir com mais detalhes, mas teve de tudo, né? Teve frango do Fernando Praz, quando o Corinthians sai na frente com o Léo Natel, tem gol contra do Gil, quando o Ceará empata, e a virada vem num pênalti bizonho do Cássio, que não queria cometer o pênalti, numa saída de bola também, né, equivocada, que ele se atrapalha, o Ramiro quase comete o pênalti, mas depois o Cássio vai levantar, derruba o jogador do Ceará, o Daronco marca e o Fernando Sobral dá a vitória para o Vozão. O Cássio, inclusive, pela reclamação, é expulso após o apito final e, na sequência, o presidente André Sanches confirma Wagner Mancini, do Atlético Goianiense, como técnico do Corinthians. Tudo isso aconteceu nesse jogo. Corinthians, então, 17º na tabela e o Ceará pulou, né? Subiu lá para o meio da tabela, é 11º. Para fechar a rodada no Beira-Rio, o Inter venceu o Atlético Paranaense num jogo muito importante. Por quê? Porque o Colorado, que tem um jogo a mais que o Atlético Mineiro, não deixa o Galo se desgarrar tanto na liderança. O Galo tem 30 pontos e o Inter chega a 28. Abriu o placar com quem? Thiago Galhardo. E o mais impressionante é que foi no cruzamento do Heitor pela direita. Muito parecido com os 2 gols que ele havia marcado no meio da semana contra o Bragantino. De cabeça, no meio da área, aparando um cruzamento da direita do Heitor, esse menino que assumiu a condição de titular, acabou até saindo no intervalo pela sequência de jogos e o Rodinei acabou entrando. Ele é muito mais jogador e hoje é titular da posição. O Galhardo fez mais um, 13º dele, artilheiro isolado do campeonato. E o Abel Hernandes, o uruguaio, vejam só, acabou marcando o segundo por cobertura sobre o goleiro Jandrei. Ainda no primeiro tempo, o Renato Kaiser, ex-Atlético Goianiense, contratado justamente para isso, fez um gol que diminuiu a vantagem e deixou tudo para o segundo tempo. No segundo tempo, o Atlético foi para cima, o Furacão quase chegou ao empate, bola na trave e o Marcelo Lomba, no finalzinho, na última bola, fez 2 verdadeiros milagres, garantindo, né, essa vitória, esses 3 pontos da equipe colorada. Muito importante porque, como eu disse, o Inter segue na vice-liderança, coladinho no Galo, e o Atlético Paranaense está mal no campeonato, hein? 15º. E o cara da rodada, hein? Pra mim, indiscutivelmente, o Keno, o que ele jogou, se vocês viram o jogo, se vocês viram os melhores momentos, vocês vão me dar razão. Ele foi determinante para que o Galo tivesse conquistado mais uma vitória elástica e mantivesse o Galo na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que a gente está aberto a outras opções. Você pode votar no Thiago Galhardo, mais uma vez artilheiro, no Marinho, que marcou 2 vezes na vitória do Santos. Fiquem à vontade, quero ouvir vocês. Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, seja membro que eu estou te esperando e eu volto na próxima. Tchau!